Olá a todas e a todos, mais uma vez, muito bem-vindos a esse que é o nosso canal, o Camacel, onde nós tratamos de diferentes temas sobre o panorama da resolução de litígios e disputas em Angola, mediação, conciliação, arbitragem, dispute boards e outras formas de resolução de controvérsias. O nosso canal, como é sabido, trata fundamentalmente dessas matérias, mas não se exclui na análise e no tratamento de outros temas colaterais à resolução extrajudicial de litígios, dentre eles a organização e a administração do sistema judicial. Eh, Hoje nós temos e promovemos também um entendimento sobre a administração da justiça num sentido amplo. Sentido amplo para dizer que devem integrar todas as formas de resolução de conflitos. Não se pode falar apenas dos tribunais, sem falar da mediação, da conciliação, da arbitragem, ou ainda do modo integrado dessas formas de resolução de conflitos, no caso aqui a mediação judicial, e a conciliação judicial e as formas como interagem estas diferentes formas de resolução de litígios numa perspectiva de complementariedade. E aqui me refiro, por exemplo, às providências cautelares deferidas por tribunais judiciais na pendência ou antes da constituição dos tribunais arbitrais. Me refiro na nomeação de árbitros, como sabemos, a nossa LAV prevê como entidade de nomeação, na falta de definição pelas partes de uma ou outra, os tribunais, o presidente do Tribunal Provincial da circunscrição em que a arbitragem estiver a desenrolar, estiver a decorrer. E é exatamente este que quero usar como mote para esse vídeo que estamos a fazer agora, que não trata especificamente de questões que se prendem com mediação, conciliação ou com arbitragem ou com o dispute board, mas com um tema relevante que diz respeito à matéria da resolução de litígios e que circulou durante a semana a informação sobre a mesma. De que informação nos estamos a referir? Estamos a referir a uma nota publicada nas redes sociais, ou divulgada nas redes sociais, que dava conta da abertura ou deslocação, se permitem o termo, das salas da família e do trabalho do Tribunal da Comarca de Luanda para o município de Cacoaco, que estarão elas a funcionar num dos edifícios os conhecidos prédios das Três As, entre aspas, que se situa no município de Cacoaco, mais concretamente junto ou depois da ponte de Betão, como assim também o comunicado faz referência. Eh, Vários pronunciamentos de colegas nossos, advogados, eh, foram feitos, vários comentários foram feitos sobre o conteúdo do documento, a razão pela qual o Tribunal da Comarca de Luanda comunica por via de um documento estruturado, do modo como o documento em questão está estruturado, escrito em letras maiúsculas imprensa e com alguma falta de cuidado no texto também, mas que permite essencialmente saber do que aquele tribunal pretende informar que a comunicação de facto passou. Mas, de facto, chama-se aqui a atenção para o cuidado nessa comunicação, pela forma como foi feito, primeiro. Segundo, por quem é o emissário dessa comunicação, o Tribunal da Comarca de Luanda, por ser um órgão de justiça, um órgão de soberania, o Tribunal, então devia, de facto, se ter aí algum cuidado nessa comunicação. Um outro comentário que se faz, e esse eu abraço também, é que de facto comunicações como estas, que têm que ver com a deslocação de serviços judiciais, eh, devem também passar pela Ordem dos Advogados de Angola, e aqui em concreto, em face do contexto, levanto duas razões fundamentais. Uma primeira, porque a Ordem dos Advogados de Angola é um órgão que colabora, que interage, enquanto órgão fundamental na realização da justiça, com os tribunais e, consequentemente, com as comarcas, judiciais.
pelo que devem ser tidos, devem ser chamados para, ainda que seja, avaliar e analisar de facto o impacto positivo ou até que ponto haverão impactos negativos e poderem ser mitigados que terá na vida desses profissionais, consequentemente na vida das pessoas, porque os advogados trabalham exatamente para os cidadãos, trabalham para a justiça num primeiro momento. Num segundo momento, para permitir também que os veículos institucionais da Ordem dos Advogados, dos seus conselhos provinciais em concreto, mas digo, e aqui alargo para a Ordem dos Advogados no geral, na medida em que os advogados podem intervir e têm a competência de poder agir praticando atos próprios de advogados em qualquer jurisdição. Logo, não é uma informação que deva estar circunscrita apenas aos advogados domiciliados na província de Luanda, mas a todos os advogados ela deve interessar. Então, por essa razão, levantamos o tópico, o segundo ponto, de que, de facto, devia haver essa interação com a Ordem dos Advogados, na medida em que cada um dos advogados podia servir de veículo para a transmissão dessa informação, para divulgação, disseminação dessa informação, mas como também as plataformas institucionais da Ordem dos Advogados seriam utilizadas, ainda que indiretamente, pelo Tribunal da Comarca de Luanda, para difundir essa informação que é de suma importância. Estamos a falar, só aqui para lembrar, dos conflitos de família que, de um tempo a esta parte, de alguns anos a esta parte, passou a ser a jurisdição de família, aquela que mais processos tem. Como disso podem ser provas, os diferentes pronunciamentos feitos pelos responsáveis pelo Poder Judiciário, Judicial, desculpa, nos discursos do Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Tribunal Supremo e noutros pronunciamentos feitos pelo porta-voz do Tribunal Supremo e outras entidades relativamente aos números produzidos por essa instância judicial. Por um lado. Por outro lado, porque estamos a falar também de uma outra jurisdição que é a laboral. A jurisdição laboral, como sabemos, desde 2024, com a entrada em vigor do Código de Processo de Trabalho, se fez aqui alterações, digamos, corajosas e impactantes na vida das pessoas e na vida dos advogados em particular. Estou-me aqui a referir exatamente do princípio do ius postulandi. O princípio do ius postulandi, como sabemos, foi afastado e colocada a obrigatoriedade do patrocínio judicial também nos processos laborais. O que é que isso tem a ver com o contacto com a ordem? Tem tudo a ver, no meu ponto de vista, na medida em que obriga a constituição de advogados e, com o efeito, a necessidade desses advogados conhecerem onde poderão pleitar e analisarem também do ponto de vista prático de que formas devem estruturar quer as suas provisões de honorários face às despesas decorrentes das deslocações e das disponibilidades de tempo para aceitarem ou não uma determinada causa. Mas também para que estes, porque à partida, são as primeiras portas a serem batidas, as portas dos escritórios de advogados, pelos cidadãos quando necessitam de constituir um mandatário judicial. Razões, entendemos bastantes, para que essa interação com os advogados, mormente com o Conselho Provincial de Luanda da Ordem dos Advogados, no caso em concreto, e com o Conselho Nacional, ou apenas com este segundo, que a posteriori e por dever de ofício estatutário, poderia, usando as suas ferramentas institucionais, baixar a informação para os diferentes advogados e órgãos representativos da Ordem, fazendo então chegar essa informação ao grande e vasto número de advogados que nós temos em Angola. Penso eu que seria um caminho importante e que se podia seguir para a disseminação dessa informação. De qualquer modo, quero acreditar que tenha havido alguma comunicação institucional entre esses dois órgãos, no caso aqui
o Tribunal da Comarca de Luanda, ou o Conselho Superior da Magistratura Judicial, se formos a ver no sentido mais lato, e a Ordem dos Advogados de Angola. Não tenho conhecimento de causa, de não ter havido efetivamente nenhuma informação ou nenhuma interação entre essas duas instituições, mas a verdade é que, do ponto de vista institucional, não se ouviu, não se viu nenhuma movimentação nesse sentido por parte da Ordem dos Advogados, e que nos leva a presumir que efetivamente não tenha havido esse contacto ou esse ajuste, esta abordagem inicial, essa comunicação entre essas duas instituições, o que é mau, devia ocorrer. Mas que apreciação nós devemos efetivamente fazer deste facto? É positivo, não é positivo? Ser positivo ou não ser positivo, muito dependerá da perspectiva de análise, que muitas vezes, ou na mais das vezes, são subjetivas. Mas eu queria aqui apresentar o meu ponto de vista sobre isto, e olhando exatamente naquilo que é o âmago da questão, que é a preocupação que teve o Conselho Superior da Magistratura Judicial ou o Tribunal da Comarca de Luanda ao expandir os seus serviços, mormente daqui sobre a jurisdição do trabalho, a jurisdição de família, para o município de Cacoalco, criando estas salas ou abrindo esses serviços. Lembrando aqui que o Tribunal da Comarca de Cacoalco, o Tribunal da Comarca de Luanda, ainda no âmbito da progressiva, paulatina, a um termo muito mais ajustado a esta matéria, e que se coloca também a nível das autarquias, que é é gradual, a gradual a aplicação, a conformação à realidade judiciária atual, por via da constituição, da criação dos tribunais de comarca, dos tribunais da relação a nível do país, não é? Essa aplicação gradual permite ainda que o Tribunal da Comarca de Luanda tenha em si, enquanto Tribunal de Comarca, não a restrição do ponto de vista territorial que prevê a lei, mas olhando aqui para esse gradualismo, ainda tem quer estruturas, quer espaços territoriais em que intervém na pendência da criação das diferentes comarcas ou da extensão dos serviços dessas comarcas. E aqui dou dois exemplos que são de facto a realidade que nós estamos a viver ainda. Se olharmos para a circunscrição da província de Viana, não obstante ter sido inaugurado o Tribunal da Comarca de Viana, a verdade é que ainda está sob a jurisdição, sob a responsabilidade do Tribunal da Comarca de Luanda, então Tribunal Provincial de Luanda, uma série de estruturas colocadas no Zango, assim, colocadas no Zango 3, salvo seja, e no Zango 0, afetos ainda ao Tribunal da Comarca de Luanda ou Tribunal Provincial de Luanda. Da mesma forma, os conflitos, os litígios que ocorrem no território do município de Cacoaco, que seriam então zonas ou áreas de jurisdição do Tribunal da Comarca de Cacoaco, que ainda não está criado, não está institucionalizado, funcionem sobre a batuta, permita-me a expressão, do Tribunal da Comarca de Luanda. E por essa razão, então, a extensão por este tribunal dos serviços para aquela circunscrição administrativa onde deveria funcionar, sim, o Tribunal da Comarca de Cacoalco. Não é? Olhando aqui para esse gradualismo, então entendeu-se, acredito eu, por razões devidamente ponderadas, levar esses serviços para Cacoalco. Agiu-se bem ou agiu-se mal? Se poderá questionar. No meu ponto de vista, agiu-se muito bem. E digo assim desta forma porque sinto-me, de facto, acolhido por essa decisão, por essa medida tomada pelo Tribunal da Comarca de Luanda. Não obstante, se puderem levantar uma série de reservas, uma série de questionamentos sobre a aplicação efetiva, sobre a eficácia e a eficiência desta medida que foi aplicada. Mas, de qualquer modo, permitam-me e pensemos juntos sobre o seguinte prisma, que eu tenho memória, e não sou tão jovem assim,
Desde que Angola é Angola, nunca tivemos as jurisdições de família e do trabalho no município de Cacoago a serem tratadas em sede dos tribunais judiciais. E, se olharmos para a geografia de Luanda, o município de Cacoago está entre os municípios mais populosos e mais extensos do ponto de vista territorial. E o facto de o município de Cacoaco estender-se mais ou menos até a zona da Funda, aí na fronteira entre o Kifangundo e Panguila, faz com que efetivamente muita gente, muito boa gente, trabalhadora desse município, que tenha que se deslocar, que tinham que se deslocar daquela municipalidade para o centro de Luanda, para poderem ver, nos casos dos conflitos de família e nos conflitos de trabalho, resolvidos os seus litígios, deixem de fazer esse sacrifício enorme. Não se pode falar apenas de tutela jurisdicional efetiva sem falarmos da necessidade. Não se pode falar da tutela jurisdicional efetiva sem falarmos da necessidade de levarmos os serviços de justiça próximos do cidadão. A tutela jurisdicional efetiva não se coloca apenas ao exercício da função judicial ou extrajudicial quando existe já pendente um processo, mas também do ponto de vista geográfico, se quisermos, pela distância ou pela possibilidade ou a grande dificuldade colocada aos cidadãos de poderem aceder a estes serviços. Não já o funcionamento atempado deles, que se prenderia mais no âmbito da celeridade processual, mas, sobretudo, na existência desses serviços e a possibilidade fática, material, das pessoas interessadas, os utentes, poderem aceder a esse serviço. Se colocarmos os tribunais muito distantes das pessoas, se olharmos para a impossibilidade ou a incapacidade financeira destas pessoas poderem, durante vários meses, como é o que acontece com os nossos processos, demoram anos, suportar as despesas com as deslocações de um lado para o outro para o tratamento desses processos ou acompanhamento, imaginem alguém que viva no município de Cacoaco ter de se deslocar vezes sem conta para os tribunais e porque o impulso processual caberá a eles enquanto interessados, diretamente ou por via dos seus mandatários. Imaginem quantos e quantas deslocações e qual o valor dessas despesas teriam essas pessoas. Efetivamente, não tenho dúvidas em afirmar, numa situação diferente desta, estaríamos diante de uma denegação de justiça, na medida que as pessoas não teriam como aceder aos tribunais, não porque não existem, mas porque estão muito distantes das suas zonas de, 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 de residência. Quero com isso dizer que temos que ter um tribunal em cada município, em cada bairro, em cada comuna? Não. Mas temos de mitigar ao máximo a possibilidade de as partes, as pessoas interessadas, poderem ter o mínimo de dificuldades possíveis de acederem aos serviços de justiça. Lembrando, serviços essenciais e que constam no catálogo dos deveres fundamentais do Estado, no que respeita à satisfação das necessidades coletivas. Por essa razão, e por outras que podiam ser aditadas, entendo que a posição tomada foi muito bem tomada. Os cidadãos de Cacoago, residentes em Cacoago, poderão ver, a partir daí, a possibilidade de levarem esses serviços, levarem a estes tribunais a resolução das diferentes questões que têm. É importante que não se fique por aí. É importante que a comarca de Luanda possa ter também na circunscrição de Luanda, propriamente dita, o casco urbano, já que o Cacoaco está para a periferia, no casco urbano, salas de trabalho e de família que efetivamente possam responder às necessidades dos cidadãos que residem nessa municipalidade ou nessa circunscrição. No caso, me refiro aos municípios que estão mais cá para o casco urbano. É necessário que se faça isso. Mas ainda é necessário que efetivamente os funcionários judiciais, juízes, procuradores, escrivãos, oficiais e outros, possam ter condições efetivamente de poder trabalhar diante de uma situação nova que altera substancialmente a condição
e toda uma agenda e programação, quer financeira, quer de tempo, que tinham quando funcionavam numa outra área, caso mais aqui para a zona urbana, ou seja, no Alvalade, onde tínhamos os serviços da sala de trabalho de família e que agora vão para o município de Cacoal. Penso que é necessário, de facto, que esses ajustes sejam feitos para que efetivamente possamos ter não apenas uma medida eficaz, mas mas toda a eficiência que se exige também que efetivamente exista no âmbito da estruturação e funcionamento desses serviços, das salas de trabalho e da sala de família. Mitigadas essas situações, resolvidas esses problemas, que quero pensar comigo, do ponto de vista positivo, que tenham sido acautelados, tenham sido tratados, porque o empregador, no caso aqui o Estado, impõe-se de facto olhar para esta questão, não só pela necessidade de tornar que os serviços efetivamente realizáveis, seja com a presença atempada dos funcionários, com a presença e disponibilidade anímica dos funcionários, porque é uma procissão que se faz do centro da cidade para Cacoaco. É verdade que existem hoje estradas muito melhores do que tínhamos antes, mas ainda assim há uma distância considerável, normalmente naqueles dias em que temos engarrafamentos, mas faz-se com alguma fluidez hoje, olhando para o tráfego rodoviário que temos nas duas estradas principais estruturantes que nos levam até o município de Cacoaco. Mais concretamente até a zona em que estão colocados esses serviços, que é na zona da Vidrul, do bairro da Vidrul, em Cacoaco. Mas é necessário efetivamente que sejam acauteladas essas situações, para que não só seja permitido o acesso de uns, mas que também seja garantido a permanência no acesso de outros, para que a dificuldade não seja criada por casco urbano e levada apenas a solução para a zona periférica. É verdade que nunca teve esses serviços, que ainda bem agora passa a ter. É necessário também que se olhe para a condição dos funcionários judiciais para que efetivamente possam lá estar atempadamente e com ânimo de poderem fazer o seu trabalho, porque estão criadas as condições, quer de trabalho, a nível de material, mas também do ponto de vista anímico, porque têm as contas de gestão financeira pessoal ajustadas a essa alteração que se fez, dado ao distanciamento em que se encontram alguns deles, poderão encontrar-se alguns deles. Como também é verdade que isso pode ter um efeito positivo no sentido contrário, de pessoas que se tinham que deslocar porque residem, por exemplo, na centralidade do Sequel, residem na centralidade do Zango Zero e que tenham que se deslocar até ao centro da cidade e poderem fazer com um tráfego muito mais fluido essa deslocação até às instalações onde funcionarão ou estejam já a funcionar, né? É um facto que também devo pessoalmente aferir, deslocando-me até o local, porque é do meu interesse enquanto advogado também, e advogado com domicílio também no município de Cacoaco, diga-se de passagem, o primeiro escritório no município de Cacoaco, pelo menos que se tem registro, é o escritório Sérgio Godinho Advogados. Eh, Tenho interesse, de facto, em conhecer e saber se efetivamente estão ou não estão criadas as condições para que se possam efetivamente realizar esse serviço com a qualidade, com a dignidade, seja para os utentes, sejam para os próprios funcionários e também para os advogados. Lembrando que em todos os tribunais, e isso decorre da lei, não é nenhum favor que se faz, em todos os tribunais deve existir uma sala de advogados para que, de facto, possam ser atendidos os advogados, os causídicos, que possam aguardar pelo chamamento ou pela convocação para o acesso à sala da audiência, para que possam conferenciar entre si, entre advogados, para que possam conferenciar em privado com os seus constituintes quando necessário e também para que de modo mais cômodo, possam
querendo aguardar por uma ou outra diligência que se vá realizar ou que esteja agendada a sua realização. Então, entendemos que, de facto, se tudo isto for criado, se todas essas cautelas forem tomadas, e quero acreditar que tenham sido tomadas, só temos é que felicitar o, a presidência do Tribunal da Comarca de Luanda por esse trabalho fantástico que se fez, por por esse virar de páginas que se fez. Porque a Cacoaco sempre teve, sim, uma sala dos crimes, mas não teve uma sala de família e uma sala de trabalho. Pelo menos que tenho memória, não teve. E ter agora esses serviços, de facto, é uma grande mais-valia, é um aproximar da justiça ao cidadão, é um passo no sentido da realização efetiva da tutela jurisdicional e esperamos que efetivamente venha também a causar resultados positivos para todos os cidadãos e para os advogados, aqui em particular. Para alguns será um bocadinho mais penoso, porque terão de fazer essa deslocação para Cacoaco, e como dizia no início daqui do nosso vídeo, eh, serão contas a fazer para a adjudicação ou aceitação de determinados encargos, na medida em que as despesas com a realização dos serviços impactam também na vida do consulente ou do cliente, se quiserem, do advogado, na medida em que são despesas que são suportadas por eles. Isso tem o seu impacto. Mas se poderá muito bem encontrar outras soluções que permitam que os advogados possam efetivamente olhar para esta alteração do quadro, que é alteração positiva, não com um impacto tão negativo para a vida dos seus constituintes. Desde logo, encontrando escritórios locais com os quais possam colaborar no sentido de recolher informação, serem destinatários de notificações ou outras, para que de facto evitem deslocações várias para os tribunais ou a deslocação dos próprios serviços dos tribunais para notificações a escritórios de advogados sediados no centro da cidade. Isso efetivamente poderá também ser feito e assim não prejudicarmos, não onerarmos demasiadamente àqueles que são os destinatários finais desse serviço de justiça, que são os cidadãos em geral. Lembrando que nós, os advogados, somos parte essencial da solução, realização e a promoção da justiça, não partes do problema, pelo que devemos, sempre que possível, encontrar, de facto, ferramentas e oportunidades para que efetivamente se possa consagrar, se possa materializar esse desígnio e satisfazer na melhor maneira possível esses interesses dos nossos cidadãos constituintes. Nosso muito obrigado. Então, essa é a nossa visão, a nossa opinião sobre essa alteração positiva, mais uma vez digo, mas que devem ser acautelados exatamente todos os constrangimentos que possam resultar desta alteração para que todos possam estar, de facto, satisfeitos e o trabalho se realize com a melhor das normalidades. Então, nosso muito obrigado. Ficamos por aqui e até a próxima.